Neste vídeo, um texto do recém-falecido pastor Gessé Adriano da Silva, vítima de complicações da Covid-19, texto este publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1974, falando sobre o grande perigo das inovações. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Parece-nos até uma ignorância quando falamos das grandes inovações que surgiram e que surgirão daqui para frente. Reconhecemos que muitas têm trazido benefícios, porém outras prejuízos. O século XX é o século do progresso, dos grandes acontecimentos científicos, tecnológicos, enfim, é o século das coisas avançadas e também chamado século da conquista da Lua, como normalmente ouvimos falar. Não resta dúvida em dizermos que também é o chamado século das inovações no meio das igrejas. No capítulo 6 de 2 Samuel, lemos a triste história quando Davi partiu com 30.000 israelitas de Balim, de Judá, para dali levarem a Arca do Senhor para Jerusalém. Porém, algumas inovações foram estabelecidas na condução da arca. Em primeiro lugar, Deus ordenou a Moisés que a arca não podia ser conduzida por qualquer pessoa, e sim pelos levitas que tinham sido por ele escolhidos para este serviço. Primeiro livro de Crônicas 15:2. Em segundo lugar, a arca era para ser conduzida nos ombros e não em carros. Para isto, nela haviam sido confeccionados varais destinados a tal finalidade. Êxodo 37, 4 e 5. Mas Davi quis transportar a arca para Jerusalém e não teve o cuidado de observar a ordenança de Jeová e resolveu, através de sua própria vontade, criando duas inovações para o transporte da arca. Primeiro, Davi achou que o processo de conduzir a arca em varais já era muito ultrapassado e arcaico e resolveu substituir o transporte nos ombros por um carro novo, talvez por mera vaidade e orgulho. Segundo, a maneira com que o povo conduzia a arca era algo desconexo do que Deus havia ordenado a Moisés, a irreverência do povo era grande para com a arca. O carro novo que Davi fez representa muitas inovações que infelizmente têm penetrado no meio do povo de Deus neste presente século que muitos chamam de século das inovações. É com tristeza que observamos tantos carros novos substituindo os padrões de doutrinas escarados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas mais belas e lindas passagens da Bíblia. Algumas igrejas trocaram os lugares de culto e noutros por gigantescas festas de caráter puramente humana, fugindo completamente ao mandamento divino. Jesus foi o primeiro a nos dar exemplo no sair evangelizando, curando enfermos e expulsando demônios em praça pública. Alguns crentes trocaram a oração de joelhos quando entram nos templos por um simples abaixar de cabeças, porque acham coisa vergonhosa dobrar os joelhos. Outros trocaram a saudação de paz do Senhor por simples bom dia, até logo, tchau e etc. De acordo com a Bíblia, isto se chama substituição, e tais substituições têm causado sérios problemas na obra de Deus. Ninguém está autorizado a substituir o que Jesus ordenou. Davi teve esta amarga experiência da substituição. Pensava ele que Deus estava se agradando, porém tudo saiu errado. Os bois que puxavam o carro tropeçavam, a arca estava ameaçada de cair por terra. Uzá foi completamente fulminado por irreverência de ter tocado na arca. Enfim, quando as mudanças são feitas por conta própria, tudo começa a regredir ao invés de avançar. O diabo tem conseguido soprar aos ouvidos de muitos crentes que os pastores são arcaicos e não querem se atualizar quando estes mesmos se negam a agir por direção humana. Enquanto outros porque querem introduzir carros novos dentro das igrejas. Para tais, a doutrina contida na Bíblia já estava muito superada.
mas a própria palavra nos diz: não mude o marco do teu próximo, que colocaram os antigos. Deuteronômio 19:14. Marcos são tipos de estacas colocadas em certas áreas para marcar e determinar que ninguém pode penetrar onde eles estão. É exatamente isto que Deus fez quando estabeleceu as doutrinas fundamentais contidas em sua palavra, não obstante o diabo ter procurado entrar onde estão os marcos estabelecidos por Deus. Cuidado, jovens, cuidado, irmãos, com as inovações, pois elas poderão trazer sérios problemas e tristezas, como trouxe a Davi. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.